Bom, desculpa aí, gente, vai ficar faltando um pedaço aí da aula aí. Então, aqui a guia embaixo, ó. Vou tentar ampliar aqui para vocês verem. Eu tenho a guia embaixo aqui, ó. Peraí. Eu não consigo riscar aqui. Eu tenho uma guia embaixo, que é aquela guia que ela varia de 48 milímetros, né, que é 4,8 centímetros, até 90. Então, nela eu aparafuso, solto as minhas guias e venho e pego minha chapa de gesso acartonado. Um detalhe importante aí é que no piso a gente sempre levanta a chapa 1 centímetro do piso, a gente não apoia ela no piso. E também não apoia ela no teto, para que a chapa de gesso não sofra, no caso do teto, com a deformação da laje, uma compressão na chapa, e no caso do piso é muito mais por questões de umidade, para não que a umidade não suba. Então ela não é encostada à chapa, a guia você cola ou parafusa no chão, mas a chapa você vai sempre levantar ela 1 centímetro e você vai esconder esse 1 centímetro com o rodapé. Restrições aí no uso da chapa acartonada, então o gesso não pode ver água, e o papel também não pode. Né? Então, ele, na verdade, não é para resistir à água, tá, gente? A gente tem técnicas de construção com material adequado para resistir à umidade. Então, o sistema de gesso acartonado não deve ser empregado em áreas externas, ok? Então, área externa é muito incidente a chuvas, então realmente eu não posso usar. Eu posso trocar a chapa de gesso acartonado por uma chapa cimentícia. Isso eu posso fazer, mas eu não vou usar o gesso acartonado numa fachada ou numa varanda. Não posso fazer isso. Tá? A sua aplicação nos banheiros e cozinha exige um cuidado especial para não expor a placa de gesso direto à umidade ou à água. Tá? Então, ela é resistente um pouco à umidade, mas ninguém faz milagre. Tá? Então, a gente tem essas três placas aqui. Ó. A cor de rosa aqui, ela é resistente, tem uma certa resistência ao fogo. Essa, normalmente branca, ou um tom mais próximo, um branco sujo aí, né? Mais cor de cartão mesmo, é o que a gente chama de standard, é o padrão. E essa verde que é a placa que a gente usa para colocar em áreas úmidas, né? Então esse cartão, ela tem essas cores justamente para a gente não misturar na obra, né? Então o verde, se eu for fazer um banheiro e uma cozinha, eu tenho que revestir com esse cartão verde, porque na massa eu tenho hidrofugante e no cartão também tem, na fabricação. O hidrofugante inibe a penetração da água, né? Então, a placa de gesso tem espessura de 7,5 a 15 milímetros. O padrão nosso é 1,2 no Brasil, 1,25 na verdade. Mas a gente já tem fabricante que está fabricando aí de 18 milímetros. E com isso a questão da acústica melhora, né? Nas emendas, né? Quando a gente faz a placa de gesso acartonado, a gente viu lá no vídeo, a gente fazendo essas emendas. E aí existe uma prática no mercado de fazer isso com massa corrida, por exemplo. Às vezes o cara compra e não sabe aplicar. Não, essa massa de juntar as emendas é uma massa específica do fabricante. Ela tem uma elasticidade adequada para essa função. Então eu não devo usar tanto a massa quanto a fita, né? Então a massa de gesso tem como finalidade manter a rigidez da placa, porque nas emendas, como é que eu escondo aquela emenda? Ela tem uma borda rebaixada, então eu preciso de igualar. Então, como que eu igualo? Com aquela fita que vocês viram no vídeo e mais essa massa. E essa massa eu faço de uma largura tal que eu consiga melhorar a questão da rugosidade, né, do empeno, não é bem empeno, é da deformação que dá, né, quando eu emasso. Então, a gente tem aí, ó, a chapa, ampliar aqui um pouco.
normal, né, ou a standard, né, a chapa padrão que a gente tem para paredes, características normais aí de salas e áreas secas, né? A hidrófuga, que é a chapa verde, né, que é resistente à umidade, RU, para banheiros e cozinhas, e a gente tem a RF, que é resistente a fogo, ela é a cor rosa. Então, essa cor é justamente para a gente não errar na aplicação durante a obra. Tá? Então, e elas têm preços diferentes também, né? A padrão é mais barata, a verde um pouquinho mais cara e a resistente a fogo ela é, ela é um pouco mais cara. Então, não faz sentido a gente, onde não precisa, usar essas que são mais caras. Resistente a fogo, gente, não quer dizer que ela não deforme com um incêndio, não, tá? Ela vai resistir a, por exemplo, 60 minutos, a 90 minutos do incêndio, suficiente para a pessoa passar e chegar, fazer a rota de fuga dela. Mas se há um incêndio catastrófico, né, não é isso que ela vai resistir. Então a gente tem a rosa, essa marfim, e alguns fabricantes ela é bem mais branquinha, né, mas é nesse tom marfim, e a verde são os três que a gente tem. Então, no componente aí, tá? Os constituintes dos componentes. Eu tenho a placa de gesso ainda 7,5 a 15,5 milímetros, porém, no Brasil, o padrão é 1,2, que a gente mais encontra no Brasil. O filme do cartão tem 1,25, né? Mais 2,5 milímetros, que eu tenho que considerar. Então, eu tenho placa de gesso de 10, 12,5, 15 e 18. Largura de 1,20 m e no comprimento eu tenho de 2,40 e 3,40. Essas medidas aqui elas são importantes para a gente fazer paginação no projeto nosso de parede acartonado, né? E para levantamento de material também, quando a gente vai fazer a aquisição. Professor, Sim, a produção dessas placas de gesso é somente industrial ou qualquer pessoa assim com certo conhecimento pode fazer? não, só industrial. Os requisitos, bom, pode fazer, mas ela não está na norma, né? Igual a plaquinha de gesso de forro, aquela 60 por 60, às vezes a gente antigamente fundia na própria obra. Hoje a gente tem deixado de usar ela, essa plaquinha de gesso, né? Para usar o gesso acartonado, que é muito mais industrializado. Mas se fizer, não vai conseguir o desempenho que precisa com relação à tração, resistência à compressão. Então, na verdade, eu nem conheço nenhum fundo de quintal desse material do gesso acartonado. Das plaquinhas, aquelas plaquinhas 60 por 60, a gente encontra muito. Tudo bem? Posso seguir? Beleza. Então, estrutura reticulada, chapas de fechamento e complementos, né? Esses complementos aí, uma série de complementos, alguns aqui para vocês, ó. Então, minha estrutura, né? Então, eu saio com uma estrutura, venho com a placa e tem alguns complementos. Esse regulador aqui é um regulador para forro, é o que mostrou lá no nosso vídeo, né? É o que regula na altura do forro. Eu tenho a junção H, onde eu junto também para forro, onde eu junto uma placa e entro com a outra, né? E vai ficar preso na altura. Tem as emendas de perfil, lá no vídeo mostrou, a gente tem três formas de fazer emenda. Eu posso fazer as emendas com um pedaço de perfil, existe uma emenda com uma guia, existe emenda com um outro pedaço de perfil. Então, o que a gente viu lá que é importante? Esse espaçamento nas emendas precisa ter no mínimo 30 centímetros para poder manter a rigidez do perfil, né? Então, isso é importante. Então, esse tirantezinho que a gente está olhando aqui, FGE, é o que vai entrar aqui dentro desses dois buraquinhos, é o que regula a altura do gesso, do forro, né? Então, mas assim, existe uma série de acessórios aí, enfim, não precisa decorar isso, mas o sistema completo é uma infinidade de materiais. E na placa de reforço, por exemplo, onde a gente vai pendurar armários, pendurar televisão, pendurar uma bancada, então naquela altura onde a gente vai colocar, a gente faz um reforço. Então é uma placa metálica,
onde você aparafusa, por exemplo, para pendurar sua televisão, pendurar até uma rede de balanço, se quiser, pendurar o seu armário de cozinha. Eu não posso aparafusar direto, por exemplo, no gesso acartonado. Eu tenho que fazer um reforço para que o parafuso chegue até o reforço. Até posso parafusar direto no gesso acartonado, mas eu tenho um limite muito pequeno, 5 quilos, por exemplo. Então, não justifica você usar uma bucha só para 5 quilos. Então, a gente normalmente faz um reforço e as buchas de fixações para o gesso acartonado é diferente de uma bucha de fixação para a alvenaria. Mais à frente, eu acho que eu vou mostrar aí para vocês. Aí o colega perguntou aí se a gente poderia usar a madeira, né? Então, não pode usar a madeira, o sistema é o mesmo, né? Só que a gente tem que levar em conta o país que a gente mora, a umidade, né? A falta de manutenção que o pessoal dá, então, o mau uso, né? Então, a estrutura metálica, ela é muito mais resistente. Não é impeditivo usar madeira, não. Mas se for usar, ela tem que ser uma madeira tratada, tudo direitinho, né? Então, são as mesmas peças, tanto na madeira quanto na metálica, né? Então, mostrando aí que é possível utilizar. Então, a gente tem aí, ó, como elementos constituintes, né, da estrutura reticulada, a estrutura. Para a estrutura, falando da estrutura, tem os montantes, que é esse perfil aqui, né, que vai ficar em pé. Eu tenho as travessas, que pode ser uma peça dessa forma aqui. Eu tenho as colunas, né? Eu tenho os marcos, guias, marcos e colunas eu posso fazer. Aliás, essa aqui seria uma guia que vai no chão, e esse aqui seria um montante. Ou seja, na estrutura é o meu reticulado de metal, né? Nas chapas de fechamento, eu posso fechar, que é o foco da nossa aula, com gesso acartonado, mas eu posso fechar também com chapa cimentícia, eu posso fechar a estrutura com madeira, se eu quiser, né? Então, eu tenho essas possibilidades de vedação também. Mas nós estamos tratando com maior foco no gesso acartonado. Então, tem a chapa de gesso acartonado, chapa de gesso reforçado com fibra, também não é muito comum, mas existe. Chapa de fibrocimento, que é a chapa cimentícia, né? Chapas de madeira, aí madeiras tratadas, né? Porque você vai ficar lá um determinado período. Então, compensadas, MDF, HDF, OSB, tem uma série de chapa, compensado naval, uma série de chapas que eu posso utilizar para poder vedar. Nada impede que eu vede com chapas também, chapas de madeira, tá? E alguns componentes. Então, eu tenho juntas, eu tenho componentes para fixação, eu tenho componentes para reforço e tenho componentes para proteções, né? Proteções acústicas e contração de água também. Tipos de acessórios que a gente tem: parafusos, a fita para mim fazer as emendas nas juntas, né? Então essa fita é uma fita especial, parênteses aqui nessa fita de papel para reforço, né? Então toda emenda eu vou ter que passar massa e para que a trinca não apareça, eu tenho que pôr essa fita. O pessoal tem usado muito uma telinha que a gente usa na alvenaria para reforçar canto de alvenaria, tirar trincas, para fazer esses reforços. Aquela fita, que parece uma telinha, ela não é adequada, mas o pessoal está usando demais aí por conta de preço e custo, mas ela traz problemas patológicos, né? Então, nos forros, a gente pode usar cantoneiras, né? A massa corrida é uma massa específica e o tratamento. Se eu precisar fazer um tratamento térmico, vou usar o material adequado para tratamento térmico. Se eu precisar fazer um isolante acústico, vou usar o tratamento apropriado para o acústico. Como é que eu trato o acústico? Eu posso botar, em vez de uma chapa, duas. Posso botar, em vez de duas, três chapas. Eu posso botar
internamente, dentro do sanduíche, fibra, lã de rocha, lã de vidro. Então, existe para cada tratamento um tipo de material. Então, aqui nessa imagem, aqui, só para ampliar aqui para vocês, ó, não necessariamente é uma chapa só. Aqui vocês estão vendo que eu tenho dois perfis, dois montantes. Então, ou seja, a minha parede eu posso ter a largura que eu quiser, basta eu afastar um montante do outro. A gente tem que saber que o mínimo é 4,8 e o máximo não existe. O máximo é quanto eu quiser, né? Então, eu tenho tratamento de rocha, eu posso usar 2 placas, 3 placas, depende do desempenho que eu quero para a minha parede, né? E no miolo, lã de rocha, o isolante que for mais adequado. Esses cinemas, os shoppings, né? As áreas comerciais, nos cinemas são muito comum a gente fazê-los de gesso acartonado. Só que ali no cinema não pode vazar barulho para a área do hall, né? Então, lá dentro do cinema, aquele barulho é ensurdecedor, mas se sai no corredor não tem mais barulho. Então, é com um tratamento acústico, né? E às vezes 2, 3 placas de gesso acartonado para poder estancar esse barulho, né? E uma coisa é desempenho acústico, que é diferente de conforto acústico, tá? Então, a norma é de desempenho. A gente tem que atender umas características mínimas de desempenho. Se eu quiser conforto acústico, é além do que está na norma, né? Eu quero silêncio absoluto na minha casa. É possível? É possível. Eu tenho que fazer o tratamento adequado. Aqui é uma tabela só, depois fica aí de referência para vocês. Então, como é que funciona essa tabela aqui? O gesso, a placa padrão, que é standard, a placa resistente à umidade e a placa resistente a fogo, a RF, RU e a ST, que é de standard, né? ST, RU e RF. Então, os tipos. Eu tenho as espessuras que os fabricantes têm feito, 6 milímetros, 9,5, 12,5, que é o padrão para nós que a gente tem usado, mas tem de 15, 18 e 23, já é fora padrão, tá? Largura, a maioria tem 1,20 de largura, e os comprimentos, vai variando. No caso nosso mais comum é 2,40, que é o que a gente tem usado, 1,20 por 2,40. Esse é o que a gente tem usado aqui comercialmente, é o mais vendido. E o peso, a gente tem aqui o peso, quando a gente vai fazer cálculo estrutural, é importante eu saber o peso da minha parede que eu estou projetando, né? Então, a mesma coisa para os demais. Para o RU, 12,5, 1,20, 2,50, 3 metros. Assim que funciona essa tabela. Fica mais de referência aí para vocês, ninguém tem que decorar nada disso aqui não. Agora, o importante saber eu tenho o RU, tenho o Standard, tenho o RU e tenho o RF. Isso é importante saber. Processo executivo. Qual que é o passo a passo da execução? Locação, né? Uma locação semelhante à locação da alvenaria. Faço as guias, marco no chão minhas divisórias. Depois eu venho com a colocação dos montantes. Depois eu venho com eu fecho de um lado. E quando eu fecho de um lado, aí eu libero para o pessoal de instalações, né? Instalações hidráulicas, instalações elétricas, para passar os embutidos aqui na minha parede. E depois que está ok, eu venho, faço, se for o caso, o tratamento acústico. Se não tiver um tratamento acústico, eu venho e fecho a segunda fase. Então, essa é a sequência executiva. Fechou as duas faces, ou seja, já passei nas instalações, meus embutidos todos, né? Aí eu venho com o meu rejuntamento, que é tamponar todas as cabeças de parafuso, cada pontinho desse que a gente está vendo aqui é um parafusinho que foi fixado no montante. Eu tenho que passar massa nele para que a minha parede tenha mesmo plano, né? Não ficar rugosidade na parede. E observa aí, gente, tanto no teto, essa observação é importante, ó, tanto no teto quanto na parede, a gente sempre desencontra as chapas. A gente não faz uma
Vamos alinhar toda na horizontal ou toda na vertical. A gente desalinha para poder dar maior rigidez na parede e absorver melhor os movimentos, diminuir as fissuras. Se a gente fizer tudo muito arrumadinho, muito certinho, tudo alinhado, a gente está propício a maiores patologias. Então, esse desalinhamento, descasamento das placas é importante na montagem. O pessoal está muito treinado a fazer assim, mas é sempre uma coisa para a gente se observar também. Então, a marcação mais detalhada, a gente faz no chão, né? Se a gente for fazer antes do piso, cerâmico, por exemplo, a gente faz a marcação com uma linha, né? A gente marca os vãos, onde é que eu vou ter abertura de porta, e colo ou aparafuso as minhas guias no chão. Então, aqui, por exemplo, nós estamos fazendo a divisória de um quarto, né? Por hipótese. A marcação que é a fixação das guias. Então, antes da fixação, marcação dos pontos, referência, os vãos das portas e locais de fixações de carga, né? Onde é que eu vou ter reforço e aonde que eu vou abrir as portas. Então, a imagem da marcação, e aqui é o início, né, da marcação. Aqui na direita já uma marcação um pouco mais adiantada. Então, abertura de portas, importante a gente olhar, é a mesma técnica da alvenaria, né? Só que aqui é muito mais rápido, né? Então, depois da colocação dos montantes, aí importante a gente verificar aí nos vãos de portas e janela, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, eu estou com um nível a laser no chão aqui, ó, nível a laser, orientando a planicidade não, a verticalidade, ó, da porta, né, para que eu não faça uma abertura de vão de porta equivocada. Então, o nível a laser também é uma equipamento muito comum, a gente já está isso em obra, já usa demais. Então, facilita muito a questão do alinhamento e do prumo. Se não tiver, vai no prumo de face, né? Mas nas obras a gente usa esses aqui. O afastamento dele, voltando aqui, é padrão, esse afastamento de um montante para outro aqui. Padrão é 60 centímetros, porém, se meu pé direito for muito alto, aí eu tenho que diminuir essa distância aqui, em vez de 60, eu passo normalmente para 40. Aqui é uma montagem da parede, e aqui o profissional conferindo, não está com laser, mas está com uma régua, olha o tamanho da régua aqui, com um nível de bolha, né? Então essa régua é uma régua que tem um magnético, ela cola na chapa, então você alinha e apruma esses montantes, eles têm que ficar aprumados, né? Tem que ter uma verticalidade para que tenha qualidade na nossa parede. Então aqui é a questão da defasagem que eu estava falando com vocês, ó. Então eu faço uma placa num sentido, a outra no outro, para poder haver esse desencontro aqui, ó. Então esse desencontro ele é importante com relação à estabilidade da parede e a questão da patologia por conta de fissuras, né? Então, a colocação da primeira face, cortar as placas na altura do pé direito, menos 1 centímetro. Esse 1 centímetro vai ficar aqui no chão, para não ter o contato da placa com o chão. Então, colocação da primeira face, trabalha as placas, monta todas as instalações, fixações, está liberado as instalações, aí você fecha a segunda placa. Aonde você tiver cargas, né? Eu falei, por exemplo, vou pendurar uma rede, vou pendurar uma televisão, pendurar um armário, pia, bancadas, eu tenho que adotar um reforço, né? Então, nessas prateleiras, pias, bancadas, eu tenho que pôr um reforço metálico ou de madeira tratada, de forma que eu consiga depois vir com a fixação da banca e não ter problema na fixação no gesso acartonado. Então, aqui, ó, só para ter uma ideia do reforço, existe
as obras acabam fazendo algumas coisas semelhantes a essa aqui, que dá certo também, mas nesse caso aqui, por exemplo, é uma tampa de um shaft onde já tem os furos, ó, onde vai passar os registros, né? Já está na distância certinha onde vai os registros, tá? Água quente e água fria, por exemplo, né? E aqui, só para ter uma ideia do reforço para fixar um lavatório, para fixar uma bacia sanitária, por exemplo, quando a saída é horizontal. Quando a saída é vertical da bacia sanitária, ela é apoiada no chão, né? Mas eu tenho bacia sanitária que a saída é horizontal. Então, nesse aspecto, eu tenho que colocar reforço. Os batentes. Os montantes laterais que receberão os batentes, batente é o batente de portas e janelas, né? Tem que estar bem fixados. Na guia superior também tem que ser, ter um cuidado, né, para estar na altura adequada e ser reforçada, né? Então, é ponto de atenção aonde estão as portas, né? Os batentes das portas. Normalmente a gente faz um reforço no piso e reforça lá na porta, lá em cima. No vídeo vocês vão ver isso melhor. Não lembro se eu... Acho que mais para frente eu tenho como mostrar esse reforço para vocês. Na imagem aí é a passagem dos corrugados de instalações elétricas. Então, nesse caso aqui, botou uma face, liberou para a turma de instalações vir fazer as suas instalações e depois faz o fechamento da segunda face. Aqui um shaft, é um sistema hidráulico e elétrico. Você tem o quadro, vem com as mangueiras, liga no quadro. Depois que fez toda essa instalação aqui, né, não precisa passar fiação, você pode passar fiação depois, mas as tubulações ela tem que estar. Então é uma providência necessária de restrição no planejamento e da obra, né? Então vou começar minhas paredes de gesso acartonado, eu já tenho que estar com todo o material na obra, inclusive de instalações, para mim poder fazer junto, né? No caso da alvenaria, a gente vem cortando as alvenarias. No caso do gesso acartonado, eu tenho que fazer durante, e que é muito melhor também. Eu não tenho produção de sujeira, né, quando eu corto a alvenaria. Tem toda a questão de produtividade envolvida aí. E a qualidade é muito boa. Aí os isolantes térmicos, né? São lã de vidro e lã de rocha, né? Lã de vidro tem muito mais a ver com temperatura e lã de rocha muito mais a ver com acústica. Então, é uma etapa também da produção, quando é necessário de instalar. Nem sempre é necessário fazer esse tratamento. Internamente, dentro do apartamento, do próprio apartamento, divisórias entre sala e quarto, normalmente a gente não dá tratamento. A gente faz um tratamento entre divisórias de um apartamento para outro ou de um apartamento para o corredor. Aí depois que a gente faz tudo, o fechamento da segunda placa, né? Que a gente estava falando com vocês de fazer defasado para melhorar a questão da rigidez da própria parede, e depois eu tenho que calafetar todas essas juntas, né? Elas não podem ficar aparentes, né? Então eu venho com fita, com massa, fita e massa. Então, depois que eu boto as placas, eu tenho que fazer esta atividade de emassamento. Então é massa, fita, massa. Massa é uma sequência: massa, fita e massa. Então eu passo a massa, colo a fita, passo outra massa. Essa sequência é correta. Então aqui a aplicação da massa, né, para tampar as juntas, né? Esses pontinhos que nós estamos vendo aí, de novo, repetindo, são os parafusos. E depois vem o acabamento final. O que é o acabamento final? Eventualmente, você pode já selar sua parede e pintar. Você pode dar uma massa corrida e pintar. E você pode vir
colar cerâmica na sua parede. Então, pode colar fórmica. Então, o acabamento, o mesmo que se faria na alvenaria, se consegue fazer no gesso acartonado. Aí, no caso aí, é a cola do material cerâmico. A argamassa, ela não é a mesma argamassa colante que a gente aplica sobre o reboco ou direto sobre a alvenaria. É uma massa específica que ela é adequada, não retira a umidade, não passa a umidade para o cartão e ela é perfeita para colar a cerâmica. Aqui é uma parede do sistema acabado. Olhando essa parede aqui, essa imagem que vocês estão vendo aí, tem condições de só olhar e saber se é alvenaria de cerâmica ou de bloco de concreto ou é gesso acartonado? Então, olhando a imagem aí, vocês percebem se é ou se não é? Consegue descobrir? Não exatamente. Dá para sugerir que é gesso, né? Não, visualmente você não só pela perfeição, você fala assim, aqui está tão perfeito que é gesso acartonado. Isso você Mas pode pela espessura também, sim, acho que pela espessura aí tá bem com menos espessura do que uma parede normal. a espessura mínima que a gente consegue é uma parede de 7, se você só for ter pintura de um lado do outro, né? Aí, mas a espessura dela você pode ser a que você quiser, né? Mas a mínima que a gente faz, por exemplo, entre divisória de um quarto para uma sala, né? Se não tiver uma sofisticação de acústica, nada disso, o mínimo que a gente consegue é 7. E na cerâmica, o mínimo que a gente consegue para uma bloco cerâmico é 9, né? Então, a espessura da parede indica realmente que pode ter sido gesso acartonado. Mas o desempenho e visualmente assim é a mesma coisa, né? Você não tem muita distinção de uma para outra. Agora, a hora que você bate, né, no toque, você tem um som oco, né? E no som da alvenaria, a hora que você bate, você tem um som mais cavo, né? E dá a impressão mais de fragilidade, né, na parede. No Não que seja frágil, mas dá uma impressão que seja frágil. o sentimento é exatamente esse, de fragilidade, né? Mas ninguém sai dando soco nas paredes, né? Então, é muito mais, como se diz assim, cultural, né? Do que técnico mesmo, né? Porque tecnicamente você pode fazer, dar a mesma resistência da alvenaria comum, tudo isso pode acontecer. Normalmente, quando a gente usa o gesso acartonado, as instalações, e a obra tem forro, né? Então a gente vem com as instalações aparentes, né, dentro do forro e não passa as instalações hidráulicas por dentro do gesso acartonado. A gente às vezes passa por fora, né? Então ele tem essa flexibilidade. O gesso acartonado é mais fácil de você movimentar, mas na alvenaria comum você também poderia fazer a mesma coisa. Cuidados aí nas áreas molhadas usar a placa verde, mesmo como é na alvenaria, as questões de impermeabilização, eu tenho que ter cuidado, então eu vou impermeabilizar o piso, impermeabilizar a parede, a uma altura aí de pelo menos 30 centímetros, fazer o reforço nos cantos com a telinha estruturada para impermeabilização, aí sim, nesse caso da impermeabilização, eu posso usar a tela, não vou usar a fita. Os reforços do ralo também para alvenaria, piso comum, é a mesma coisa. Agora, eu não posso deixar de fazer impermeabilização, que aí a minha parede não aguenta. Tá? Se cortar o cartão, por exemplo, e entrar umidade, aí a umidade vai para o gesso e não tem o que segura mais, né? Então, eu tenho que fazer impermeabilização igual eu faria na alvenaria comum, né? Mas aqui são os detalhes de como é feito essa impermeabilização. Mas da minha parte, eu quero que vocês entendam que, tanto na alvenaria comum quanto na de gesso acartonado, a impermeabilização ela tem que ser feita, né? E não é porque a chapa é
resistente à umidade que ela vai aguentar a água do chuveiro. Questão de manutenção, professor. Tem que para fazer reparo, caso assim de tempo em tempo, sei lá. Não. Não, se precisar de uma intervenção, vamos dizer que você tenha, eu quero fazer uma instalação nova na minha parede. No gesso acartonado, uma instalação nova é muito mais fácil de fazer do que na alvenaria. Então, entendeu? Eu quero mudar uma tomada de uma ponta para o outro. Então, você corta um pedacinho de um lugar, um pedaço do outro, você pode pescar ali o tubo por dentro, né, que a parede é oca. Na alvenaria, você tem que sair cortando tudo, né? E a manutenção periódica, né, assim, se você tiver isento de umidade, é quase zero. Você vai só repintar a sua parede por conta de sujeira. Não preciso de estar muito preocupado. É a mesma preocupação que eu tenho que ter com a alvenaria. A alvenaria efetivamente resiste um pouco mais à umidade. Mas mesmo a umidade constante na alvenaria traz problemas patológicos, né? Vamos lá. As peças suspensas, né, que a gente fala, ela precisa de reforço e essas peças suspensas, elas têm um peso, né? Então, para cada tipo de peso, eu tenho uma bucha adequada ou um reforço para me fazer na minha parede, né? Então, por exemplo, eu tenho esse tipo de bucha aqui, que é uma bucha própria para gesso acartonada, que eu posso prender direto no cartão, sem cortar o cartão, obviamente, que ela aguenta 10 quilos, né? Eu já tenho essa outro tipo de bucha aqui, por exemplo, a gente usa para lavatórios. Ela já aguenta cada bucha dessa 30 quilos. E eu tenho parafusos que mais de 30 quilos, aí eu preciso fazer o reforço na minha estrutura, né? E eu vou parafusar direto no meu reforço. Então eu tenho, não é a mesma bucha que usa na alvenaria, mas eu tenho buchas, diversos tipos de buchas para diversos tipos de resistência, de peso, né? Então não é uma bucha S10, por exemplo, que eu uso na alvenaria, que eu vou usar no meu gesso acartonado. Então eu tenho, ó, 30 quilos, essa bucha tipo guarda-chuva aqui, à medida que eu vou apertando, ela vai estrangulando, né? Ela se prende do outro lado. E tem esse tipo um alfinete que você espeta, mas ele só aguenta 5 quilos. Então, não recomendo. Mas se precisar pendurar um quadrinho na parede, tenho o mais adequado, né? Vantagens aí do gesso acartonado. Aí vocês podem discordar, tá? Montagem do acoplamento mecânico é mais fácil. Superfície muito mais plana, textura lisa e aspecto monolítico. Monolítico que é um aspecto único, né? Retirada das vedações do caminho crítico da obra, ou seja, a paredes, né? Então, qual que é a sequência minha da alvenaria? Eu tenho marcação, elevação, aperto, chapisco, reboco. Tudo isso eu posso eliminar para ficar só com a marcação, guias montantes e pintura. Posso atrasar essa entrada na obra, né? Termino toda a estrutura, venho fazendo as paredes externas, depois eu posso fazer toda a vedação interna, os verticais internos, é muito mais rápido que eu fazer a alvenaria. Então, deixa de ser crítico na obra as alvenarias. Construção a seco, ou seja, não tem muita sujeira na obra. Uso de revestimentos de pequenas espessuras, bem mais leve, né? Não depende da habilidade do profissional, do artesão, ou Você seja, discorda. por quê? Tem que ser profissional, né? Para fazer para mim mesmo, é muito complexo usar todas aquelas pecinhas, fazer a montagem, parafusar, depende de muita habilidade, experiência. Então, eu vou te fazer uma pergunta assim, que você, aí, do que você já conhece, né? O que seria mais fácil de você fazer? Ó, você que vai se propor a você fazer. Levantar uma parede de alvenaria ou fazer uma parede de gesso acartonado? O mais
por exemplo, que a gente mais usa fazer parede de alvenaria, porque quase ninguém tem sabe fazer, né? Na Não tem verdade, habilidade de gesso acartonado. então, mas assim, com relação à planicidade, qualidade, de verticalidade e planicidade, se você, se eu fosse fazer, né? Se eu for botar um bloco um em cima do outro, tem que ter muito mais habilidade do que montar uma guia, um montante e parafusar uma placa, né? A chance de eu errar com prumo e com planicidade na alvenaria é muito mais fácil de eu errar. Ali sim eu acho que tem, porque eu tenho para cada montador de gesso acartonado, eu tenho 200 pedreiros, né? Mas a forma é muito artesanal, eu dependo muito deles, né? Você vê que se for nas obras de gesso acartonado, são os garotos que estão montando, enquanto que a alvenaria é a turma mais antiga que tem feito, está fazendo. É muito mais fácil treinar gesso acartonado do que o montante. Você usa ferramentas mais qualificadas. Mas eu entendi o que você quis dizer aí. Bom, na sequência aí, ó, precisão dimensional, né? Então, as dimensões, ela vem tudo industrializado, né? A gente não fabrica nada na obra, né? Vem tudo pronto, a gente vai só montar. Então, a indústria tem mais condições de acertar as dimensões do que a gente na obra. No caso da alvenaria, ela é feita em indústria também, né? Indústria de cerâmica, mas, por exemplo, aqui no DF a gente não tem no nosso entorno, a menos aí de 200 quilômetros, uma cerâmica que traz um bloco com dimensões padronizadas e com queima padronizada, tanto quanto é o gesso acartonado. Então, a precisão dimensional no gesso acartonado é muito maior do que na alvenaria. No bloco de concreto, a parede de bloco de concreto aqui no DF, ela é muito mais perfeita do que uma de alvenaria, né? O bloco de concreto, as dimensões são mais perfeitas porque as formas são formas metálicas, então as dimensões são mais precisas do que o bloco cerâmico. E uma outra vantagem imensa dela, que é a desmontabilidade. Assim, eu vou desmontar meu layout, né? Eu quero fazer uma reforma no meu escritório, eu quero fazer uma reforma na minha casa. Com o gesso acartonado, é muito mais fácil eu fazer essa alteração do que na alvenaria, comparando uma com a outra. Nas duas é possível, mas com gesso acartonado é mais fácil eu movimentar minha parede do que na alvenaria. Aí, desvantagens também, né? Resistência à umidade, comparado com a alvenaria resiste muito mais à umidade, sem dúvida nenhuma, do que o gesso acartonado, tá? Necessidade do nível de organização elevada na obra, né? Então, eu não posso, igual a alvenaria, sair largando ela em qualquer lugar. Eu tenho que ter meu canteiro de obra muito organizado, e isso aí muitas das empresas e muitos dos profissionais não estão habituados a organizar canteiro de obra. Mas hoje eu tenho muito mais dificuldade de organizar para receber e distribuir alvenaria do que para o gesso acartonado. Barreira cultural do construtor e do consumidor, também uma desvantagem. Falta de visão sistêmica dos construtores, de modo que potencial de racionalização. A visão sistêmica que a gente quer falar é que no gesso acartonado, quando o partido de projeto já é para gesso acartonado, eu posso tirar proveito até na minha estrutura e na minha fundação, por conta do peso, né? Eu saio de 10 quilos por metro quadrado para 50, 60, 70 quilos por metro quadrado. Então, é bastante grande essa diferença que eu poderia tirar proveito nas estruturas. Hoje, o pessoal não tem muita coragem de tirar esse proveito, porque nunca a decisão, às vezes, tirando os prédios comerciais, né? Nos prédios residenciais, muitas vezes, na hora que está aprovando um projeto e tal, a gente não tem certeza. Eu vou para gesso acartonado ou eu vou para bloco cerâmico. Então, acaba que não tira proveito na estrutura disso, né? Não tem muita certeza se vai encarar ou não. Nos comerciais, a gente já tem bem certeza.
Então, a deficiência de isolamento acústico nas placas, quando não são usados os enchimentos, aí se eu pegar uma placa, né, uma parede oca de 7 centímetros com alvenaria, que é maciça, a alvenaria, a questão acústica dela é muito melhor, térmica também. Problemas relacionados quanto à fixação de suportes, também quando a gente negligencia essa questão das fixações, né, deixa por conta do cliente resolver, aí pode ter problema nas fixações de estante, armários, esse tipo de coisa, né? Equipamentos que a gente utiliza aí, furadeiras, a parafusadeiras, né, na verdade, não é bem a furadeira, né? A furadeira a gente utiliza lá para fixar os meus montantes, fixar lá na parede, fixar no teto e no chão, né? E nas paredes, né, nos cartões, eu uso uma parafusadeira para ter agilidade, né? Então, é um equipamento parecido com o que vocês estão olhando na imagem aí. Nível a laser, na alvenaria a gente também já utiliza também nível a laser. Esse nível é muito rápido, é prático, né? Então não precisa de usar prumo e tal. Então o nível te dá tanto na horizontal quanto na vertical, é muito prático, mas serve tanto para alvenaria comum quanto do gesso acartonado. Aí eu tenho os marcadores, né? Aquela marcação que a gente faz no chão, ela é um pó de giz colorido, vermelho ou azul, né? Numa linha. A gente enche esse estojinho aqui de giz e essa linha vai estar aqui suja de giz, eu estico e bato no chão e deixo a marcação. Mas o pessoal do gesso acartonado está muito mais habituado a utilizar do que o pessoal da alvenaria. Na alvenaria você também pode utilizar essa marcação no chão. Não sei se vocês conseguiram visualizar aí o que eu estou falando, né? Aí a gente tem os alicates puncionadores, né, para cortar os montantes, as planas para poder, quando eu corto um cartão, né, a parede, eu faço o complemento da parede, eu vou ter que cortar um cartão para fazer o complemento. Então, quando eu corto o cartão, eu corto com estilete e quebro, não fica perfeito. Então, eu tenho que passar esse desbastador, que é tipo uma plana, né, para poder dar perfeição e fazer o encaixe entre uma placa e outra, né? Então, dou um acabamento também. Tesoura de corte metálico para cortar também as guias e os montantes. Trena, né, mais moderna, é trena laser, mas a gente pode usar também trenas metálicas. Então, isso não é impeditivo, né? Tem um serrote específico aí para o gesso, também um serrote de ponta, que é prático, para poder fazer aberturas, por exemplo. Desempenadeiras inox para passar a massa, né, de encontro de uma placa e de outra. Pistola fim-capino, quando eu quero fixar a minha guia no chão, né, quando ele vai direto no concreto, a gente fixa. Quando a gente vai colar em cima de um piso porcelanato, por exemplo, normalmente a gente cola. Existe esse banjo, né, de fitamento, né, que tem uma produtividade maior. Obras muito grandes, um gargalo no gesso acartonado é fazer esse fitamento aqui. Então, existem equipamentos, em vez de ser manual, que são mecânicos, né, que automaticamente já passa a fita e já passa a massa, né? Depois você só faz o complemento. Então, tem ganho de produtividade. Nas obras é difícil, a gente está vendo, é uma ferramenta que está começando a introduzir no Brasil. E tem as pernas, né? O cara para sentar essas pernas metálicas, né? São de alumínio. Então, o operário sobe e fica na altura do forro. Trabalha, tem uma mobilidade muito maior. É bem comum essa ferramenta, esse equipamento ser utilizado nas obras. Isso aqui a gente vê bastante.
Tem trenas metálicas, né? O contador de gesso acartonado. Essas trenas que vêm junto com esse banjo. Ela é uma trena e você faz o corte. Você quer cortar com precisão. É uma sofisticação, na verdade, né? Não é uma ferramenta que a gente encontra fácil nas obras, mas um equipamento de corte que vem uma trena. Então você padroniza a sua distância e já corta, faz, por exemplo, cortes circulares, né? Então é bem mais prático, mas a gente não encontra fácil em obra, não. E com relação à norma da NR18, para a gente finalizar, são as mesmas pertinentes às alvenarias, né? Então, é andaime, a questão de altura de andaime, óculos de segurança, capacete, quando está lixando a massa, usar máscara. Agora, a máscara, as obras independentes de estar lixando não estão, está sendo obrigado a usar máscara por causa do Covid, né? Mas quando não tinha, no caso de lixamento, a gente tinha que usar máscara. Capacete e óculos são os equipamentos com relação ao NR18. O gesso acartonado, gente, ele não é só feito para a gente fazer paredes retas, não, tá? A gente consegue, inclusive, fazer paredes curvas, detalhes de sanca, aí a imaginação pode viajar bastante aí que a gente consegue criar, né? Então, só mostrei aqui focado em paredes retas, mas não é só isso não, a gente consegue também fazer paredes curvas aí, tá? Então, bicho, gente, disposição aí para a gente tirar dúvidas, comentários, é importante vocês participarem aí, curiosidade que vocês tenham sobre o gesso acartonado. Pessoal, Sim. referente aí às paredes curvas, teria que fazer encomendar assim ou só cortar mesmo? Não, na verdade, é claro que uma curva perfeitinha, você não consegue, né? Mas você faz com os montantes, né? Você vai montando os montantes e ela tem uma certa flexibilidade. Aí você vai usar uma placa um pouquinho mais fina e você, na hora de parafusar, você corta o fundo dela, né, na vertical, e vai moldando ela nos montantes. Então, não sei se você conseguiu visualizar o que eu falei aqui, né? Mas, na verdade, o que vai fazer a curva vai ser seriam diversos segmentos de retas tão pequenos que você imaginaria que aquilo vai ser uma curva. Curva muito fechada não consegue fazer, não. São curvas mais alongadas, né? Mas é a mesma dificuldade que a gente tem na alvenaria. A gente também consegue fazer um pilar, fazer um pirulito redondo com alvenaria, né? Mas são segmentos de reta que depois eu conserto com a massa, né? Mas lá na França, lá quem tiver a oportunidade de ir, eu nunca fui, no Museu do Louvre, né? Que é conhecidão lá, famoso, grande parte dele interna é feito com gesso acartonado. E tem cheio de curvas, mas os montantes que fazem as curvas, né? Depois eu venho só com a placa moldando. O que mais aí, gente? Alguém conhece alguma obra, já participou de alguma obra que foi utilizada aí o gesso acartonado? Professor, Sim. eu vejo muito comum, tipo, por exemplo, aqui tem um centro de cursos, né? Tem curso de informática, curso de violão, e lá eles usaram para fazer